Bem, então muito bom dia, sejam bem-vindos ao grupo de trabalho da morte medicamente assistida não punível. Então vem a representação da Associação de Defesa e Apoio da Vida, vem de Aveiro, não é? Já vieram um bocadinho longe. O Dr. Belmiro Pereira, Dr. Luís Silva, penso que é que... Muito bem. Muito bem, então nós fixámos uma metodologia que obviamente pode ser alterada, mas 10 minutos para uma intervenção inicial, que os senhores usariam como muito bem entenderem, e depois eu dou a palavra aos grupos parlamentares. Faz favor. Muito bem. Excelentíssima Senhora Coordenadora, excelentíssimas Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, minhas senhoras e meus senhores, expresso em meu nome e da ADAV Aveiro, de cujo Conselho Geral faço parte e de que fui Presidente durante 10 anos, o meu sentimento de honra e gratidão pela oportunidade que nos é proporcionada. A Associação de Defesa e Apoio à Vida, instituída por escritura pública em 21 de julho de 2000, é uma instituição particular de solidariedade social, com estatuto de entidade coletiva de utilidade pública, com uma longa vida, 22 anos de reflexão e proteção da dignidade humana, desde a concepção à morte natural, incidindo a sua ação de forma mais decisiva na resposta às necessidades de apoio às mães e grávidas em situação de especial fragilidade, particularmente nos casos de abandono e desagregação familiar ou de dificuldades motivadas por descendência numerosa. Entendemos fazer esta apresentação para situar um bocadinho também a nossa ação. Bem sabemos que estes diplomas estão em fase de discussão na especialidade. Se tivermos tempo, eu farei uma abordagem mais geral e o Dr. Belmiro incidirá sobre aspectos mais de detalhe. Em fase de discussão na especialidade, mas isto não invalida a apreciação de princípios que consideramos ser oportuno revisitar e, atendendo a que a ADAV não pôde ainda participar neste processo, consideramos que era nosso dever cívico participar nesta fase. Transmitem-nos os nossos sócios, amigos, benfeitores e todos os que ajudamos a mensagem de que esta será uma lei má. E a grande questão está em perceber como é que pessoas boas, os nossos deputados, podem fazer leis más. Estamos convencidos de que há equívocos que, conjugados com a boa-fé dos deputados, contribuem para que se pense ser boa uma lei que não é. Propomos-nos a enfrentar esta convicção, porque somos pessoas que acreditam que é sempre tempo para arrepiar caminho, porque, com a oportuna, é neste contexto esta afirmação, enquanto há vida, há esperança. Analisemos então o que consideramos serem os principais equívocos a consciencializar. Muitos outros haveria a enumerar, enumerarei 6. O primeiro equívoco. Nos diplomas em apreço, utiliza-se a expressão morte medicamente assistida para cobrir dois conceitos diversos e distintos, ainda que semelhantes no resultado, a eutanásia e o suicídio assistido. Se é certo que no caso do suicídio assistido a intervenção médica é menor do que na eutanásia, porém, não se vislumbra como possa qualificar-se como assistida uma ação que é deliberada e positivamente efetivada. A morte é sim, em ambos os casos, medicamente provocada. Segundo equívoco. Que um hipotético direito a matar-se ou fazer-se matar possa decorrer do direito fundamental à autodeterminação e livre desenvolvimento da personalidade. Isto parece-nos muito problemático por duas ordens de razão. Em primeiro lugar, será de constatar que matar-se ou fazer-se matar não corresponde a nenhuma condição posterior de autodeterminação, mas sim à terminação, ao termo de si próprio. De igual modo, não há desenvolvimento de personalidade, mas a cessação de qualquer condição para se desenvolver. Aliás, se houvesse um direito a matar-se ou fazer-se matar decorrente do direito à autodeterminação, então haveria que ser consequente até ao fim e a eutanásia teria de ser admitida sempre que pedida. Como não ver já aqui a rampa em deslize acentuado. Em segundo lugar, teremos de esclarecer de que falamos quando nos reportamos aos direitos fundamentais. Para tal, tomemos por referência a Declaração Universal de Direitos Humanos. Esta é muito clara no modo como define estes direitos. Afirma aquela no preâmbulo. Cito.
considerando que o reconhecimento da dignidade humana inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, e prossegue, fim de citação, há dois aspectos a reter nesta afirmação, que é a primeira da Declaração Universal. Preâmbulo. Em primeiro lugar, os direitos fundamentais são iguais e inalienáveis. Gostava de me centrar nesta definição de que são inalienáveis. Serem inalienáveis significa que ninguém pode prescindir deles, ninguém pode aliená-los. Sendo o direito à vida o primeiro, de facto e de iure, então este direito constitui-se também como dever. Em segundo lugar, sublinhamos um outro aspecto que não é atendido nestes projetos de lei. Como é dito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e mais uma vez recolho o que está dito lá, é o reconhecimento da dignidade que constitui o fundamento da liberdade e não o contrário. Repito, como é dito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e parece-me para mim isto absolutamente basilar, é o reconhecimento da dignidade que constitui o fundamento da liberdade e não o contrário. Não é a liberdade que constitui o fundamento da dignidade. A dignidade é anterior e define-se como a condição pela qual cada humano é indisponível, inviolável, não só em relação a terceiros, mas enquanto condição de humanidade que cada um tem o dever de proteger e cuidar. Sim, cada um de nós tem o dever de cuidar da humanidade que há em si. Não é um dever religioso. Aliás, a DAV é uma associação de defesa e apoio da vida que se constitui como instituição aconfessional e apartidária. Temos entre os nossos sócios fundadores gente das mais diversas proveniências, mas que se reconhece nestas afirmações que estou aqui, que acabei de proferir. Não é um dever religioso, portanto. E penso, perdoem-me, é a primeira vez que estou aqui e sinto sob os ombros o peso. Desculpem-me porque penso que este é um dos problemas que em muitas das nossas discussões é esquecido. E, portanto, gostava de incidir mesmo a atenção nele. É um dever decorrente da natureza dos direitos humanos. Ser humano é participar da humanidade. Quando morre um só de nós, morre nele a humanidade que nos é comum. O Estado de Direito não pode pactuar com o entendimento individualista do direito que o coloca à medida e à mercê de cada um. O direito emerge da dignidade presente em todos, mas de que não somos proprietários. Desculpem-me. Espero que isto não signifique que está a ser seca. Desculpem, acho que... Terceiro equívoco. O de que estamos perante uma lei que será blindada nos seus procedimentos, sendo utilizada em casos muito especiais. Estes projetos de lei são já muito abrangentes na ordem material, qual o alcance total de doença grave e incurável, ou de lesão definitiva de gravidade extrema, ou ainda de sofrimento de grande intensidade ou intolerável. Se olharmos com muita atenção, qualquer uma destas descrições que não aparecem copulativamente, mas disjuntivamente, são amplíssimas na ordem material. E depois prevêem uma fiscalização do cumprimento das condições de não punibilidade que não é feita de modo concomitante ou é apenas a posteriori. É feita apenas no fim do processo pela mesma comissão que tem um papel de fiscalização meramente processual no início dos procedimentos, mas que acaba por se fiscalizar a si própria. Portanto, parece-nos haver aqui também um aspecto a analisar com detalhe. Ainda que, como compreendem, à luz da argumentação que estou a utilizar, é um aspecto claramente secundário em relação aos fundamentais que estou a enumerar. Quarto equívoco. Portanto, o terceiro era o de que esta fosse uma lei blindada nos seus procedimentos. Já mostrei que os aspectos de ordem material, os critérios, assim descritos nos projetos, são amplíssimos e já outras intervenções aqui mostraram isso. Quarto equívoco. Faltam-me dois. O legislador tem um receio latente, que é o quarto equívoco, o de que o progresso, o lado do progresso, esteja aqui, neste tipo de decisões. E nós possamos não estar a fazer parte dele. Esse medo tão português é preciso ser consciencializado. A eutanásia não é progresso. É a regressão de 2000 anos ao tempo em que os romanos e os gregos abandonavam os seus idosos no sopé dos montes para aí serem entregues à sorte, à moira ou ao fatum. Não vou alongar-me mas na investigação que fiz no contexto de mestrado, estudei o período entre o final do século XIX e o início do século XX e gostava de dizer-vos que a grandíssima maioria dos Estados ocidentais viveram uma vertigem eugenística. 30 Estados
norte-americanos tiveram leis eugenísticas e entre 1910 e 1945 fizeram mais de 100 mil esterilizações forçadas. Estados ocidentais, isto é, as vertigens, como esta eutanásica, tomam conta dos Estados, podem se tornar uma cultura difundida. Pronto, e avanço na minha reflexão. A este medo de deixar escapar o progresso, associa-se um outro medo muito incisivo e acutilante no legislador, e uma preocupação legítima, o de não atribuir aos seus cidadãos direitos que lhes são devidos. E isto é uma preocupação que eu tenho a certeza que cada um de vós, deputados, tem. Isto é, uma preocupação que seguramente muitas vezes vos tira o sono, o de não atribuir-lhes aos cidadãos direitos que lhes são devidos. Esse medo deve ser ouvido, sempre, mas também um outro não menos importante, o de atribuir aos cidadãos direitos que não lhes são devidos. Na verdade, segundo o Ulpiano, definição que seguramente todos os juristas conhecem, a justiça é a vontade firme e constante de atribuir a cada um o que lhe é devido. Desculpem. O que lhe é devido. Desculpem. Quando o legislador atribui a alguém um direito que não lhe é devido, só porque ele é desejado, está a cometer uma injustiça. É tão injusto não atribuir um direito que é devido, como atribuir um direito que é indevido. E esta preocupação devia ser tão forte como a primeira. Quinto equívoco, o de que o ato de eutanásia seja um ato inócuo para a sociedade e para os seus intervenientes. Não pareceria faz crer de um procedimento que apenas atinge e afeta o requerente. Afirma-se curiosamente nos projetos de lei que, cito, aos profissionais de saúde envolvidos no procedimento de morte medicamente assistida é disponibilizado sempre que solicitado apoio psicológico. Estranho, não é? Se é inócuo. O legislador mostra aqui estar consciente da gravidade deste ato e dos seus impactos colaterais. Aliás, isto é muito interessante, por exemplo, no filme Dead Man Walking, quando se retrata o impacto da execução da pena de morte nos envolvidos. É um filme muitíssimo interessante, premiado, e que mostra exatamente os custos sobre as pessoas intervenientes no processo. Porque não serão só funcionários, serão pessoas, os custos nelas de participarem no ato de eutanásia. Portanto, e essa gravidade, volto atrás só para a ideia ser clara, o legislador mostra aqui estar consciente da gravidade deste ato e dos seus impactos colaterais. E essa gravidade devia só por si inibir o mesmo legislador de o aceitar e legitimar, dado que, para além de tudo, pode sempre perguntar-se até onde está disposto o Estado a ir na autoimposição de cumprir um direito que se propõe agora a garantir. Imagine-se que todos os profissionais de saúde, por absurdo, se manifestavam objetores de consciência. Como garantiria o Estado a solução final que disse ser um direito? E os que se opuseram a integrar estes procedimentos? Como poderá garantir-se-lhes que não sofrerão pressões para neles participarem? Neste texto que deixarei, conta a história da enfermeira Verónica, que numa reportagem de 2016, a TSF, recordava, Verónica, se ouvir isto, ok? A Verónica foi chamada de urgência em Bruxelas para ir fazer a eutanásia de uma mulher de 70 anos, bem de saúde, que apenas queria ser eutanasiada. A filha recusada, vale a pena ouvir essa reportagem. E a enfermeira termina, só quem não participou, e isto não é nenhuma legitimação, não é legitimação, vou evocar só para... só quem não participou na eutanásia sabe o que é de facto a eutanásia, é um modo fácil de desistência, é assim que ela termina. E ela foi chamada de urgência, sem lhe perguntarem se era objetor ou não. Isto é, nós não... E todos nós sabemos, os olhares tensos vão incidir sobre os médicos e cuidadores que disserem que são objetores de consciência. Não tenhamos ilusões, nós sabemos como funciona. E, portanto, mais uma razão para termos todas as reservas em relação a esta lei. Ou estes projetos de lei, percebem o que eu quero dizer. Eu não sou da área de direito, ainda que suficientemente documentado, procuro documentar-me, mas percebem. O indivíduo é, neste tipo de lei, tratado como um ser totalmente isolado dos restantes, como se não fosse intrínseco que estamos todos em relação uns com os outros. Não importam para esta lei a família, o impacto nos que executam, a repercussão no próprio estatuto dos profissionais de saúde, a desconfiança que se gerará no próprio SNS, etc, etc. O indivíduo está só e fica só. Deixem-me dizer de uma forma muito prosaica, muito simples. Eu hoje, se alguém me matar no Serviço Nacional de Saúde, terá de prestar contas. Se a eutanásia for legalizada, será uma questão de procedimentos. Sexto e último equívoco. O de que esta lei estará imune à rampa deslizante.
Já disse algo atrás, mas vou ser mais profundo. Estamos certos, e isso no demonstra a nossa experiência de mais de 20 anos da ADAV, de que uma lei que desblinda a proteção da vida humana tem efeitos nefastos que escaparão à estatística, mas que são reais. Os efeitos de plano inclinado já estão na própria inversão, eu não espero pela realidade, eles já estão na própria inversão, não é uma questão do concreto e um dia, não. A inversão que nós introduzimos com esta lei já tem o princípio, a rampa já está montada. Então, volta atrás. Os efeitos do plano inclinado já estão na própria inversão que estes projetos de lei introduzem. Quer ao não exigirem que a lesão definitiva da gravidade extrema seja causa provável de morte, e ao não exigir que a doença grave e incurável seja doença terminal ou fatal, quer ao colocarem no sofrimento o critério último para se saber se o procedimento cumpriu ou não as condições para ser não punível. Este sofrimento, que por natureza é subjetivo, escancara a porta, sim, uma porta entreaberta é já uma porta aberta, para a rampa deslizante. Ela já está na própria formulação. Por causa dos que se diz pretenderem morrer, ficarão desprotegidos todos os portugueses que querem viver. Eu não tenho nenhuma dúvida disto. Por causa dos que se diz pretenderem morrer, ficarão desprotegidos todos os portugueses que querem viver. Todos sentiremos o olhar tenso que nos pedirá, em situação de especial fragilidade, que solicitemos a eutanásia por sermos um peso. E muito mais os mais abandonados ou os mais generosos. Eu não resisto a fazer esta nota. Esta é minha, não é da ADAV. Eu vou levar, pronto, estamos no lugar da discussão. Na minha perspectiva, há três projetos coerentes e um incoerente. Que a iniciativa liberal, que nos deixa o indivíduo sozinho, defende esta proposta, é coerente. Que o Bloco de Esquerda, que diz que há de chegar um momento, há de fraturar, até que só sobre o indivíduo e o cidadão, como Robespierre e Marat defendiam na Revolução Francesa, é coerente. Que o PAN, que diz que nós devemos vir a ser equiparados aos animais, e se os eutanasiamos, porque não haveremos de eutanasiar os humanos, é coerente. Mas que o PS, que sempre nos disse que é um partido que não deixa ninguém para trás, que tem o seu eleitorado, a base do seu eleitorado, que eu conheço, e provavelmente mais do que se imagina, em pessoas que sabem que a vida é dom que querem preservar até ao fim e sentem que esta lei é uma traição, este projeto de lei é incoerente. É uma leitura de cidadão, com responsabilidades, mas é uma leitura de cidadão. Deixem-me dizer, o eleitorado do PS não é o que leu Werther Goethe, não é o que tem um pensamento romântico do suicídio. Não é esse o eleitorado do PS. O eleitorado do PS sente esta como uma traição. E o PS tem de tomar uma decisão. E deixem-me dizer até ao fim, e depois não se perguntem por que cresce a extrema-direita. Estas leis criam as condições para a extrema-direita. A decisão está nas mãos dos deputados, mas vale a pena pensar. E muito mais os mais abandonados ou os mais generosos. Não demorará, já o demonstra o Canadá, que a eutanásia seja pensada como uma filantropia. Neste momento, no Canadá, há gente que pede a eutanásia dizendo que para doar os seus órgãos, isto é, a inversão, e insensibilizou em relação à vida humana. Invertendo-se e pervertendo-se a percepção sobre o valor de cada vida humana. E como se degradará a nossa sensibilidade em relação à doença e à vulnerabilidade. Eu não queria, de facto, interrompê-lo, mas como já ultrapassámos muito o tempo que foi pré-estabelecido, mas faz favor, assim que puder terminar. Muito bem, muito obrigado, muito obrigado. E como se degradará a nossa sensibilidade em relação à doença e à vulnerabilidade? A eutanásia legalizada matar-nos-á a todos. Como foi escrito pela senhora deputada Isabel Moreira em declarações registadas na sua página de Facebook acerca da lei Stay Away, mas aqui
acredite, vejo-me completamente no que disse em relação a isso, em relação àquela questão da aplicação. Não vale a pena relativizar o que a proposta de lei prevê claramente. Se fosse aprovada, ela teria de ser respeitada tal como é, e não com base na interpretação bondosa deste ou daquele. Concluindo, afirmo que a única eutanásia, passa este jogo tão barato de palavras, mas afirmo que a única eutanásia que posso aceitar é dos projetos de uma lei que ainda esperamos que o Parlamento mate antes que se torne eficaz. Muito obrigado pela vossa paciência e pela vossa atitude de profundo respeito. Senti-me profundamente respeitado na escuta atenta com que me ouviram e obrigado por este momento. Muito obrigada, Sr. Doutor. Foi de facto uma exposição muito ponderada e que, como compreenderá, é um contributo que todos nós ponderamos depois no nosso processo de especialidade, que é um processo, como sabe, rigoroso e que estamos a fazer. Senhoras e senhores deputados? Só queria cumprimentar, porque vou ter que me retirar e pedir desculpa por isso, não se importa, tenho Isabel. outra reunião, mas ficará a minha colega Sofia, Muito bem, do PSD. faz Só favor. como eu sou eleita, como sou de Aveiro e não quis deixar de vir É a cumprimentar... deputada Paula Cardoso, PSD. Sim, e eleita pelo meu distrito, e cumprimentar estas pessoas que vieram do meu distrito, e deixarei depois aqui ao encargo de ficar a Sofia e o João Paulo, que ficarão muito bem entregues. E eu tenho uma reunião, já tinha agendada às 11, pensei que poderia até participar, mas enfim, a hora já vai adiantada, eu temo que não possa, e portanto só porque não levem a mal, se eu de repente me retirar, não é qualquer falta de educação, é mesmo um compromisso que eu tenho. É só para os cumprimentar e deixar depois a discussão como é que entenderem fazer. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor. Muito obrigada. Queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer a vossa presença e agradecer a forma apaixonada e acalorada com que defendeu o seu ponto de vista. Claramente não é o nosso, mas a democracia é isso mesmo. E eu não vou perder tempo a contradizer aquilo que sabe que são as nossas clivagens. Foi de facto uma exposição muito intensa, mas de facto há aqui uma clivagem muito grande. Começa por dizer que não sabe como é que há pessoas boas que fazem leis más. É uma afirmação bastante paternalista, mas está no seu direito. De qualquer maneira, se quiser ler o acórdão do Tribunal Constitucional, penso que é uma forma de ver não a nossa perspectiva, mas a perspectiva do Tribunal Constitucional em relação àquilo que é a não exigência de um dever de viver, se quiser. Está lá explicado porque é que o Tribunal Constitucional não inconstitucionalizou a eutanásia per si. Eu imagino que também seja contrário à interrupção voluntária da gravidez, tal como ela está neste momento em Portugal, também está no seu direito. Deduzo dos princípios que tão bem defendeu e muito bem no seu direito, repito, a democracia é isto. Por outro lado, relativamente aos conceitos também, já agora, se quiser ler a decisão do Tribunal Constitucional, há aqui uma abordagem que segue com atenção aquilo que é a inspiração da Lei dos Cuidados Paliativos. Portanto, não sei se tem presente que, por exemplo, esses conceitos são utilizados para uma sedação paliativa sem o doente estar consciente, que pode resultar na morte do doente, atualmente. Atualmente isso pratica-se, com estes consentos. Isso, mas os conceitos são esses. Agora estou no uso da palavra, se me permite. Eu estou a dizer que o Tribunal Constitucional pede para nos inspirarmos nesses conceitos. É o Tribunal Constitucional que o faz, não sou eu, é o Tribunal Constitucional que o faz, que pede para nos inspirarmos na lei espanhola, na lei dos cuidados paliativos, que nomeadamente, como sabe, há pessoas que já devem ter tido essa experiência nos seus familiares, muitas vezes é a partir desses conceitos que se decide, por exemplo, uma sedação paliativa que sabemos que pode ter como efeito, nesse momento, a morte do paciente, sendo que o paciente em determinadas circunstâncias não é tido nem achado porque já não está consciente. Queria agradecer-lhe pela forma como condenou a pena de morte, acompanho absolutamente, ao contrário de alguns deputados deste Parlamento, é realmente algo
uma crueldade enorme. Por outro lado, a pena acompanho com a mesma paixão, uma crueldade sem nome, o Estado considerar-se no direito de terminar de forma punitiva a vida de alguém, e também a referência que fez à esterilização forçada, que é um tema pouco discutido, e que atingiu tão barbaramente e tão recentemente, nomeadamente as mulheres ciganas por esta Europa fora, há tão pouco tempo, levando países como a República Checa recentemente a pedir desculpa a tantas mulheres que foram esterilizadas pelo simples facto de serem ciganas. Portanto, uma manifestação mais aguda que esta do racismo que esta comunidade sente, é talvez impossível do que encontrar do que, de facto, a esterilização forçada a que tantas mulheres ciganas foram sujeitas, e em mais países, como a Eslováquia ou a Suécia, o fenómeno é conhecido e, portanto, quanto a esses aspectos, a paixão é a mesma, a objeção é igualzinha à sua. Muito obrigada pelo seu contributo. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, peço a palavra. faz favor, Sr. Deputado, pelo menos. Senhora Coordenadora, queria fazer uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos e sobre o que acabou de ser proferido. Eu gostava que a mesa solicitasse à Sra. Deputada Isabel Moreira que especificasse quais é que são os deputados desta Casa que são a favor da pena de morte. Porque o que foi dito aqui foi muito grave. Sr. Deputado, isso não é sobre a condição dos trabalhos, lamento. Isso não é uma interpelação sobre a condição dos trabalhos. É assim, Sra. Coordenadora. Eu penso que a Sra. Coordenadora não pode permitir que uma deputada diga que existem deputados desta Casa que são a favor da pena de morte. E deve-lhe perguntar quais é que são. Porque eu desconheço, que eu saiba, todos os partidos democráticos que foram eleitos pelos portugueses nesta Casa, todos eles, na sua matriz política... Eu estou no uso da palavra, O Sr. Deputado não? pediu para fazer uma interpelação à Exatamente. mesa sobre a condição dos trabalhos. Em que ponto é que o Sr. Deputado acha que tem que fazer sobre a condição dos trabalhos? Todos os deputados, é que a senhora Coordenadora deve inquirir, penso eu, que pode inquirir a Sra. Deputada Isabel Moreira para que especifique quais é que são os deputados que são a favor da pena de morte. Porque todos os deputados dos partidos políticos que estão representados na Assembleia da República, todos eles, na sua matriz política, defendem a vida humana e, pelo que eu li até hoje, todos são contra a pena de morte. Não é sobre a condição dos trabalhos. Não se importa, o que foi dito aqui foi muito grave. Estamos numa audição. O que foi dito aqui foi muito grave. Lamento que o que está a acontecer e peço ao Sr. Deputado, se disser sobre que matéria é que quer da condição dos trabalhos, eu dou-lhe a palavra. Assim, desculpe, não tenho mais nada a dizer. E peço à Sra. Deputada Sofia Matos, por favor, que queira usar da palavra. Sr. Deputado, estamos numa audição com convidados. Eu queria lembrar aos seus deputados que estamos numa audição com convidados que vieram dar o seu contributo. Se faz favor, liberdade de expressão é total, mas há regras para as audições. Faz favor. Senhores deputados, muito obrigada. Antes de mais, agradecer a exposição que foi aqui feita pelos representantes da Associação de Defesa e Apoio da Vida. Eu tinha duas formas de fazer esta apreciação. Agradecer-lhe, dizer-lhe que o PSD não tem nenhuma iniciativa e, por isso, infelizmente não poderá acolher aquilo que são os contributos que aqui quis trazer. Ou posso fazer esta consideração que eu acho que é mais útil. Inexistindo, de facto, uma proposta por parte do PSD, há outras propostas aqui em cima da mesa e que, aliás, estamos aqui a tratar no processo de especialidade e, aliás, foi nesse âmbito que a sua associação cá veio e nós agradecemos. Como disse a deputada Isabel Moreira, fez aqui uma intervenção apaixonada, de quem efetivamente estudou muito estes assuntos e de quem se interessa muito por estas questões. Mas na forma avançada como está o processo, eu creio que um contributo sobre as questões materiais que estão lá vertidas em cada um dos projetos teria sido mais útil. Ou seja, nas últimas semanas nós tivemos cá várias associações que, não concordando com o teor e com o fito de cada um dos projetos, trouxe algumas preocupações muito concretas, que, aliás, eu creio, vão inspirar algumas alterações que vão ser feitas. Aliás, é para isso que estamos aqui. Ora, ao confundirmos morte medicamente assistida com homicídios,
eu creio que não estamos a contribuir para estas alterações que agora vamos fazer e que podem, de alguma maneira, aperfeiçoar um processo que podia não estar tão perfeito à partida e que pode sair mais aperfeiçoado no final. De facto, este processo, na generalidade, passou. Estamos agora a tentar concluir com alguns contributos. O PSD também fará a sua parte, mediante aquilo exatamente que foi ouvido, não só aqui, como noutras audiências que fizemos a várias associações, e eu creio que se pudessem efetivamente debruçar-se sobre algumas questões que estão ali e que efetivamente também merecem a nossa concordância de que não estão tão bem explícitas, como a fiscalização, como o apoio psicológico, como a questão do médico que acompanha todo o processo, e que, de facto, já todos os partidos, de facto, aqui disseram que mereciam aperfeiçoamento, eu creio que o contributo teria sido mais útil. De qualquer das formas, agradecemos. Eu vou ler com muita atenção o documento que hoje aqui trouxe e que leu, e que, a determinada altura, com os comentários que foram feitos, não me permitiu concentrar tanto naquilo que foi a exposição que está aí vertida e que terá todo o meu respeito e toda a atenção que darei ao texto. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Mais uma vez quero expressar o agradecimento. Mais uma vez não, que é a primeira vez que estou a usar a palavra, mas em todas as outras audições anteriores expressei sempre o meu agradecimento para as associações e as entidades que vêm, e quero também desta vez expressar o enorme agradecimento de se terem deslocado desde o Distrito de Aveiro até aqui ao Parlamento, o Dr. Belmiro e o Dr. Luís Silva, para nos trazerem os seus contributos e a sua perspectiva daquilo que é esta lei, que de facto, na perspectiva do Partido Chega, é também uma lei iníqua. É uma lei que não defende a vida. O Partido Chega é completamente defensor do valor inviolável da vida humana, desde a concepção até à sua morte natural. Repudiamos todas as formas de instrumentalização da vida humana, nomeadamente o aborto, a eutanásia. Também somos contra a pena de morte e, portanto, é meritório também ver que o vosso trabalho existe já há mais de 2 décadas, desde o ano de 2000, que apoiam mães e grávidas, estão no terreno, com o próprio vosso trabalho, fazendo parte do vosso voluntarismo, sendo que precisamos ver que o aborto só foi legalizado em 2007, depois de 2 referendos, não é? E, portanto, o vosso trabalho foi muito anterior a essa legalização. Foi, aliás, 2 referendos, porque o primeiro não agradou ao Partido Socialista e depois acabou-se por fazer um segundo referendo, que mesmo apesar de não ser vinculativo, já lhes deu manobra para poderem aprovar mais essa lei iníqua. E, de facto, deixou bem sublinhado que a vida humana deve ser inviolável e que deve ser reconhecida desde a concepção até à morte natural, e que é, de facto, o dever de cada cidadão, de toda a sociedade civil, das instituições públicas e do Estado, em primeiro lugar, propor e promover uma cultura de respeito e de adequada proteção da vida humana. E isso não é o que vai acontecer com esta legislação que este Parlamento vai aprovar. E, mais uma vez, o que é que vamos ver? Vamos ver que quem vai defender a vida humana vão ser associações como as dos senhores, que estão na dianteira no aborto, já eram anteriores à legalização do aborto, continuam hoje a defender, são as vossas associações que ajudam no terreno as mães que estão em dificuldade, os dramas familiares, as mães em precariedade, as mães que são muitas vezes pressionadas pelos homens para fazerem o aborto. Essas mães são a vocês que elas vão, e é em associações como a vossa que encontram ajuda. Não é no Estado, não é na Segurança Social, não é nos hospitais, não é nos centros de saúde, porque aí, normalmente, o que vão encontrar é uma facilidade, não é no Estado, digamos assim, porque o Estado, a resposta que o Estado dá é sempre terminar a vida humana, é sempre o aborto, e tenho muito receio
que assim vai acontecer também na eutanásia, e é por isso que nós vemos tantos pedidos de audiência neste grupo de trabalho de associações como a vossa. É porque, de facto, as vossas associações sabem que vai ser sobre os vossos ombros que vai recair esse peso, como, aliás, já é sobre as IPSS que recai o peso dos cuidados continuados e o peso dos cuidados paliativos, porque o Estado não tem capacidade de resposta nos cuidados continuados e nos cuidados paliativos e tem que se valer dos acordos com as IPSS, com as misericórdias e com o setor social da saúde. Queria então, ficando bastante claro esta defesa da vida humana do Grupo Parlamentar do Chega e da nossa matriz política, queria tocar alguns pontos que falou, nomeadamente o ponto de caracterizar como um eufemismo esta denominação que se encontrou, que os vários partidos encontraram para falar de eutanásia. Nós estamos a falar de eutanásia, não estamos a falar de morte medicamente assistida, porque todos nós queremos uma morte medicamente assistida. Qualquer pessoa que morra num hospital internado ou que morra em casa medicado está com uma morte medicamente assistida, portanto, está com assistência médica. O que nós temos aqui é uma eutanásia, é uma provocação da morte sem dor. Essa é a definição de eutanásia. Aliás, esses eufemismos já foram encontrados anteriormente para denominar o aborto, utilizaram a interrupção voluntária da gravidez, que agora até já é só uma sigla, já é só IVG, já nem sequer se fala de gravidez, que é para ser ainda mais ascético. Para as barrigas de aluguer encontraram o termo maternidade de substituição, portanto não é o que estamos aqui, e falou também na rampa deslizante. Quando aborda o tema da rampa deslizante, de facto é um tema que nos preocupa muito também, porque, nomeadamente, na abertura do espectro das pessoas que podem vir a ser eutanasiadas, porque estão aí as demências e as doenças psiquiátricas, e nós vemos que na Holanda, para dar números, 33,6% das eutanásias são praticadas em pessoas com demência e 37,3% das eutanásias são praticadas em doença psiquiátrica. Portanto, isto são números recentes e são coisas que nos preocupam bastante. Tocou também no ponto dos objetores de consciência e estes projetos de lei, estes textos, querem proibir a objeção de consciência. Portanto, querem ir também contra essa liberdade do profissional de saúde, como se o Estado pudesse obrigar alguém a cometer um ato para o qual a sua consciência o manda não praticar. E, portanto, gostaria finalmente de deixar duas perguntas concretas. A primeira é qual a sua opinião sobre os defensores da eutanásia rejeitarem, de facto, a via francesa, que é a sedação terminal ou a sedação paliativa, como referiu a Sra. Deputada Isabel Moreira. Portanto, que é uma via que, de facto, esta via francesa, chamada internacionalmente como a via francesa, que, de facto, não induz deliberadamente a morte, mas deixa uma forma sem dor e sem aquilo. Esta sedação terminal ultrapassa todos os argumentos que se apresentam agora dos grandes defensores desta legislação e é paradigmática e, portanto, até existe já a ser praticada em muitos casos no nosso país. A segunda, portanto, esta é a primeira pergunta, qual a sua opinião? Em segundo lugar, falou na vertigem eugenística do século XX, nomeadamente com o aborto e com a eutanásia no mundo ocidental, e abordou até a sua base académica, que este será estudioso nesse assunto. E, portanto, gostava que explanasse um pouco mais como é que pensa que estas formas de aborto e eutanásia, sendo inaceitáveis, já vêm ser adicionadas à experimentação com embriões, podem vir a ser também abrir uma porta para a clonagem em seres humanos e também outras instrumentalizações da vida humana que podem advir desta espiral eugenística, ou a vertigem eugenística, como para utilizar o seu termo, e, portanto, gostaria de saber qual a sua opinião e em que
que medida é que a aprovação de mais esta iniquidade, já por cima do aborto, já por cima das barrigas de aluguer, pode vir a aumentar ainda mais essa vertigem eugenística no mundo ocidental do século XXI? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, faz favor. Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar os senhores representantes da ADAV. Eu partilho aqui das opiniões da Sra. Deputada Isabel Moreira e do que foi expressado pela Sra. Deputada Sofia Matos. Dizer que estamos já num processo adiantado, estamos num processo de especialidade, os diplomas foram aprovados em generalidade. Por isso mesmo, concordo quando a Sra. Deputada disse que, apesar da sua intervenção, que respeito, obviamente, porque cada um é livre de ter a sua opinião, a sua posição, teria sido mais pertinente se nos tivesse trazido aqui algum conjunto de apontamentos para que nós pudéssemos melhorar em especialidade, neste trabalho que estamos aqui agora a fazer, alguns aspectos que, e como já aconteceu noutras audições, devem ser melhorados. Dizer também que a Iniciativa Liberal, deixe-me discordar, não deixa o indivíduo sozinho, pelo contrário. A Iniciativa Liberal defende que o indivíduo deve decidir condignamente sobre vários aspectos da sua vida, nomeadamente no fim da sua vida, e é precisamente por a Iniciativa Liberal defender a liberdade individual que acha que o Estado não deve ser o repressor, nem deve interferir na fase final da vida e naquilo que cada um quer decidir nessa fase final. Disse aqui também que os portugueses ficarão desprotegidos, todos os portugueses ficarão desprotegidos por causa daqueles que querem morrer. Permita-me também discordar deste aspecto, por isso mesmo é que nós introduzimos nestes diplomas que apresentamos algumas salvaguardas, vários critérios. Poderia aqui criticá-los ou dizer que deveriam ir por outro sentido. Podemos adensá-los, obviamente que sim, por isso mesmo é que estamos a fazer este trabalho, mas não é de todo o intuito da nossa parte e da parte dos outros partidos que apresentaram iniciativas que todos os portugueses fiquem desprotegidos e não me parece que é isso que vai acontecer. Agradecer por isso uma vez mais, também acho que vamos ter a oportunidade de ouvir uma parte mais técnica dos projetos, por isso mesmo, da parte da Iniciativa Liberal, estaremos aqui para vos ouvir e obrigada pelo vosso contributo. Doutor, faz favor, com certeza, para responderem como acharem mais pertinente. Agradeço, então, o uso da palavra e agradecer esta oportunidade de acrescentar algo mais ao que disse o Dr. Luís Silva. Os chegados aqui, de facto, convém ver o que dizem os projetos e esta é uma matéria em que, obviamente, sobram as dúvidas e faltam as certezas, mas lendo os projetos o que se conclui é o contrário. Ao contrário. Sobram as dúvidas porque, evidentemente, os projetos têm cuidados. Pretende-se que o doente exprima uma vontade, tome uma decisão séria, livre, reiterada e verificada. Isso significa que há consciência da delicadeza da decisão, que é uma decisão contingente, que é uma decisão momentânea, que é uma decisão que corresponde a um pequeno instante da vida. Por isso eu recomendaria, de facto, cuidados, e mais cuidados do que os que estão previstos nos projetos. Desde logo, há um médico orientador, há um médico especialista, e depois prevê-se também a intervenção de um médico psiquiatra. Mas a presença do médico psiquiatra nesse processo depende de solicitação dos médicos anteriores. E depois a presença de um psicólogo clínico. Mas a presença do psicólogo clínico depende de solicitação dos médicos orientador e médico especialista. Eu recomendaria que, de facto, o psiquiatra estivesse presente desde o princípio do processo. E que o psicólogo clínico também, com certeza, pudesse intervir neste processo. Aliás, o problema está que a decisão é tão grave, que o legislador sente a necessidade de comprometer um número incrível de pessoas. Contei-as. Nos projetos estão previstas 11 pessoas, pelo menos.
11 pessoas, contando as da Comissão de Avaliação. São 11 pessoas. 11 pessoas. Isto é de uma contingência, de uma imponderabilidade absoluta. Quer dizer, são 11 pessoas a intervir em momentos diferentes, para avaliar um momento preciso em que foi manifestada uma vontade. Por outro lado, apesar disso, os projetos insistem em que, em qualquer fase do processo, o doente possa reiniciar o pedido. Se o médico orientador rejeitar o pedido, ele pode reiniciar o pedido. Se o médico especialista rejeitar, pode reiniciar o pedido. Até a última fase. Na última fase, quando estiver para ser praticada a eutanásia, estando já tudo preparado, se houver qualquer manifestação por parte do doente, qualquer dúvida ou hesitação, é interrompido o processo. Mas ele pode reativar de novo o pedido, pode renovar o pedido. A renovação do pedido está sempre vista. Porquê? Isto eu chamaria não encarniciamento terapêutico de eutanásia, mas chamaria encarniciamento ideológico. Quer dizer, queremos à viva força garantir que em qualquer momento possa ser reativado, em caso de dúvida, possa ser reativado o pedido de eutanásia. Depois há um ponto aí que também merece nota, que é a figura do objetor de consciência, porque os projetos de lei partem do princípio que todos os profissionais de saúde, à partida, são técnicos disponíveis para a prática dos atos medicamente necessários para a morte assistida. Ela não quer assistida, não é? A morte assistida. O suicídio assistido parece que acontece ali algo meio decoloso e todos assistem. Não, de facto, ela é provocada. De facto, para essa intervenção, parece que todos os médicos, todos os enfermeiros estarão disponíveis à partida, exigindo-se que quem não o queira fazer o faça por escrito em declaração. Bom, isto é uma inversão do ónus da prova, quer dizer, é uma inversão do ónus, do peso porque o médico que ouse, de facto, declarar-se objetor de consciência fica de fora do processo. Aliás, não pode fazer parte da comissão de avaliação. Quer dizer, qualquer voz que possa servir de advogado do diabo num processo tão sério, tão cheio de dúvidas, qualquer voz que possa ser, digamos, crítica, que possa ser uma instância crítica, que possa ser, digamos assim, advogado do diabo, é posta de parte à partida, porque o médico orientador vai acompanhar até ao fim do processo. Ele vai intervir na eutanásia. Portanto, ele está de acordo com a eutanásia. Só pode ser médico orientador quem estiver de acordo com a eutanásia. Claro que a vida, na prática, resolverá estas dúvidas, é evidente que sim, mas o objetor de consciência não pode entrar neste processo de avaliação. A objeção de consciência não é uma concessão do legislador. A objeção de consciência não é uma espécie de excepcionalidade que se confere a uma opinião. Não, a consciência não é a fonte do direito, não é a fonte da lei. A consciência é o lugar onde se manifesta a lei. E por isso é condição, não é exceção, é condição para que a lei seja justa. Julgo que ficam desprotegidos, de facto, os médicos, e há claramente, os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, há claramente aqui uma coação, digamos, no sentido de, como aliás sucede noutros casos, no sentido de facto, dificultar a manifestação de objeção de consciência. Eu julgo que as coisas devem ser ao contrário. Todos são objetores de consciência, porque todos têm noção, o próprio legislador tem noção da dificuldade da matéria. E por isso exige isto e mais, e muito bem. Mas deve exigir mais, deve exigir a presença de psiquiatras e psicólogos em todas as fases do processo. E deve permitir que vozes discordantes, dissonantes, possam participar na avaliação. Porque o Estado está, afinal, está completamente comprometido nesta questão. A questão não é da liberdade individual, Sra. Deputada. A questão é de facto, envolve o Estado, desde o Conselho da Magistratura ao Conselho Superior do Ministério Público, que está tudo representado. É a comunidade nacional que está completamente comprometida com estas situações, não é? Não é um exercício de liberdade. Porque, claro, que o que parece subliminarmente funcionar é que há um direito à morte. Não, isso não existe. O direito à morte não existe. Existe o direito à vida. E não há direito sobre duas coisas que são uma coisa e o seu contrário. Isso é impossível. É uma questão de lógica.
Portanto, que há aqui um direito à vida e aqui, quando muito, um direito à autodeterminação. Mas a autodeterminação a quê? Se a autodeterminação é para pôr fim à vida. Por isso, eu julgo que em situações tão delicadas como, afinal, este é um processo que se arrasta há tanto tempo, porquê? Porque, de facto, é uma questão em que sobram as dúvidas, faltam certezas. Então, tenhamos todos os cuidados, exigindo desde logo que técnicos que se percebe pela natureza da sua especialidade, que devem acompanhar o processo desde o princípio, evidentemente. Não é o médico orientador e o médico especialista que vão detectar problemas psicológicos ou problemas psíquicos no doente. Quem os vai detectar vai ser o médico psiquiatra que está ausente nessa fase. Não é? Julgo que também valia a pena repensar a questão da objeção de consciência. Era basicamente isto que eu gostaria de trazer hoje aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor, por mais este contributo também tão pertinente. Não sei se algum dos senhores deputados quer ainda colocar alguma questão. Com certeza, faz favor. Posso só... Há muitos anos que eu discuto, que eu analiso. Eu vou tentar responder assim globalmente. Em primeiro lugar, eu perceberam que o profundo respeito que tenho para com todos os partidos aqui presentes. Portanto, não ao fazer a síntese num determinado momento foi só para se perceber aquela questão que eu dizia da coerência ou não com as matrizes. Eu gostava de dizer, há muitos anos que analiso esta questão da como é que numa sociedade plural nos podemos entender. E há uma síntese que eu acho que poderia merecer reflexão da nossa parte. Que, claro, que é a seguinte, já tenho há muitos anos que venho escrevendo sobre isto, que é, nós materialmente se calhar não nos entendemos. Materialmente, isto é, linguagem material formal. Materialmente não nos entendemos. Mas formalmente podíamos entender uma coisa, que era aquilo que eu chamo a ética das decisões reversíveis. Isto é, interrogarmos-nos se as nossas decisões conduzem o sujeito a decisões, a atos de que ele não pode regressar, não pode voltar atrás. Claro, estão a presumir os atos que impliquem a morte estariam fora. E já agora eu não estou sozinho nisto. O juiz Gustavo Zagrebelsky, que foi presidente do Tribunal Constitucional italiano, diz claramente que há 3 tipos de democracias. As dogmáticas e as céticas, portanto, umas que acham que conseguem legislar sobre tudo, as céticas que acham que são críticas, portanto, não têm nenhuma certeza sobre nada, e ele diz que as sociedades têm de ser críticas. As democracias têm de ser críticas. Quais são as democracias críticas? São aquelas que sabem que a maioria, como é volúvel, não deveria decidir sobre a morte e a vida dos cidadãos. Claro, a doutora Isabel Moreira, sem querer, fez-me um elogio ao dizer que presumia, e presume bem, porque há uma coisa que o Luís Manuel Pereira da Silva procura ser: coerente. E uma das perguntas que muitos dos nossos cidadãos podem fazer sobre algumas das nossas leis é: onde está a coerência sobre o aborto? Porque às 10 e não às 11? Por arbitrariedade do legislador? Já agora um detalhe sobre essa matéria, desculpa, deriva. Não, é arbitrário. Porque é que é às 10 e não às 11, ou às 12, ou às 13, ou até ao fim da gravidez? Assim fizeram nos Estados Unidos. É arbitrário. É arbitrário. É arbitrário. Diga-me uma razão. Pronto, mas é arbitrário. Deixe-me dizer, já agora um detalhe do âmbito jurídico. Eu não quero derivar para a questão não quero mesmo, mas queria só que... Não quero. Pronto, então não derivo. Doutor, não, então a única questão é que os grupos parlamentares temos reuniões dos grupos parlamentares e nós ficávamos aqui a ouvi-lo a manhã toda com o maior gosto, mas de facto temos outros compromissos. Se pudesse ser mais conciso, termino mesmo. Eu agradeço. Só uma resposta a uma pergunta que me foi feita pelo Dr. Pedro Frazão, que é, o meu estudo incidiu sobre o problema dos paradigmas bioéticos. E o que é que se constata? Que há momentos disruptivos, portanto, indo buscando a teoria a Thomas Kuhn e aplicando à questão da bioética, foi o estudo que eu fiz. O que é que se verifica? Que há momentos disruptivos, a partir dos quais, como há, quer queiramos, quer não, questões de coerência, a partir do momento em que se dá a disrupção, a partir daí o paradigma inaugura um novo caminho.
E é um facto. O caminho, agora estamos a discutir a punibilidade, quase que me apetece dizer, daqui a 20 anos estejamos aqui, e estão a discutir o direito à morte. Isto é, da não punibilidade de hoje, passaremos seguramente, não nenhuma dúvida, porque basta olhar a outra história, não é? Basta olhar a outra história. Neste momento a discussão em muitos sítios é do direito. Portanto, quando se dá disrupção e se transita para o paradigma, neste caso chamo-lhe paradigma eutanásico, o paradigma inaugura uma nova coerência à luz da qual nós vamos permanecer. Pronto, obrigado pela paciência e muito obrigado. Muito obrigada, foi com todo o gosto que o ouvimos, trouxe de facto questões tão importantes e que nós todos temos que refletir, e é isso que temos tentado fazer. Como disseram, isto já é um processo longo, rigoroso, muito cuidado. Ouvimos não só a academia, como a sociedade científica, ouvimos, como me imagina, muitos, e temos os contributos escritos que nos obrigam também a reler e a rever. E, portanto, uma certeza podem ter é que, de facto, os deputados estão empenhados em trabalhar esta lei de forma rigorosa e muito cuidada, como todas as outras, mas, obviamente, temos noção que este processo tão longo precisa de cuidados redobrados. Senhoras e senhores deputados, se acharem bem, e se podemos despedir-nos dos nossos convidados, agradecendo uma vez mais e dizendo que, se quiserem enviar por escrito, além desse contributo, estamos a receber e recebemos com o maior gosto. Portanto, terminamos uma vez mais. Obrigada, senhoras e senhores deputados. Nós também terminamos. Temos reunião na próxima quinta-feira. Obrigada. Para já é 10. Se houver necessidade, eu antecipo para as 9, está bem? Mas aqui com o Dr. Ricardo, se não se importa. Podemos pôr no... É que nós publicitamos. Obrigada.